Nordeste não votou em Bolsonaro. Como poderá ser a relação do governo federal com os governos estaduais do Nordeste e especialmente de Pernambuco? Bem, eu penso que não é inteligente, como eu disse, ficar contra quem votou contra, porque na próxima, provavelmente, a votação será pior. Faz todo sentido uma política do governo federal em relação ao Nordeste. Agora, qual, a gente não sabe. Talvez o fundamental fosse a articulação, né, dos políticos, das bancadas, dos governadores, para uma reivindicação mais coletiva, mais conjunta do Nordeste. E esboçou-se uma pauta com os governadores do Nordeste em relação a uma negociação possível com o presidente da República. Não vai ser fácil, né, porque nada vai ser fácil daqui para frente, mas certamente o fundamental é o diálogo. Tiago, você até apresentou alguns números aí, mas o pessoal quer saber o seguinte: a conta fecha nesse novo modelo de negócio? A gente tem percebido que a conta está fechando melhor. Vou explicar por quê. A gente não só carrega essa bandeira de gentileza urbana, de uma arquitetura capaz de requalificar o entorno e tal. A gente apoia isso em cima de uma engenharia muito industrializada. Qual a vantagem de uma engenharia industrializada? Ela tem o preço pontual por metro quadrado mais cara. Por exemplo, os nossos empreendimentos ou são a estrutura ou é metálico, ou é pré-moldado de concreto. O item é mais caro, mas você consegue uma previsibilidade, uma precisão quase que cirúrgica do custo da sua obra. Você tem um controle. Por quê? Porque quando eu fecho com a indústria que vai fornecer o concreto pré-moldado, eu fecho por aquele preço e o risco daquele preço estourar é praticamente zero, porque ele vai ter que me entregar aquela estrutura por aquele valor. Diferente de uma estrutura moldada em loco, onde você coloca lá a forma e, às vezes, a forma abre, o concreto esborra, você tem acidente de trabalho, você tem os processos trabalhistas, às vezes o caminhão fica preso no caminhão de concreto, fica preso em engarrafamento, chega lá, ao invés dele colocar 18 metros cúbicos, ele coloca 15, porque 3 metros endureceu. O que eu quero dizer é o seguinte: no nosso plano de negócio, a gente consegue ter um controle maior dos números em função desse nível industrializado de construção e em função dessa terceirização praticamente de parceiros. Eu tenho uma margem relativamente, talvez, um pouco mais baixa que uma construção convencional, mas eu tenho, além desse controle de custo, eu tenho um pós-obra muito mais tranquilo em função da própria industrialização. Então, as paredes vêm prontas, a fachada vem pronta. A gente tem investidores, a gente tem fundos de investimento nos apoiando, e eles fazem estudos muito profundos e validaram o nosso modelo de negócio. Para já, quais são os principais fatos do contexto mundial que podem impactar o governo Bolsonaro? Os 3, pelo menos, principais. Vamos lá. Uma nova crise econômica global, possivelmente tem uma se configurando a partir da Turquia, de toda a trolha que está acontecendo na Turquia. E se o Brasil quebrar? E se a próxima crise econômica mundial vier do Brasil? Isso é um negócio que a gente não pensa. A segunda coisa é o trato na geopolítica. Como é que... Vocês já imaginaram o Bolsonaro sentando com o Xi Jinping para negociar? Eu não consigo. Eu realmente não consigo. E a terceira coisa também tem a ver com geopolítica. É o primeiro tweet de Trump, congratulando Bolsonaro, foi dizendo: conte com o nosso apoio econômico e militar. E se, por proxy, os Estados Unidos embarcarem numa guerra contra a Venezuela e usarem o Brasil para fazer essa guerra? O que é que acontece se o Brasil entra numa guerra contra a Venezuela? Essas são as 3 coisas as 3 grandes incertezas que eu acho que são bastante relevantes.